Programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Educação em Debate. Nossa conversa hoje é com o professor de História, Antônio Roberto Lambertucci, o Toninho Lambertucci. Ele foi da direção estadual do Sindiúte a partir de 1982 e foi presidente do nosso sindicato no período de 93 e 94. E o convite é para que o Toninho conte um pouco mais da nossa história. Quando a gente conhece a nossa história, quando a gente se reconhece como sujeitos dessa história, nós temos melhor perspectiva da construção do futuro enquanto sujeitos. E essa é a nossa ideia. Toninho, agradeço pela oportunidade dessa conversa. Bia, eu que agradeço. Para mim é uma honra muito grande poder participar do programa do Sindiúte. Estar presente nos espaços do sindicato, do nosso sindicato e poder participar dessa conversa não só me faz relembrar momentos especiais da minha vida enquanto militante do Sindiúte, mas também do crescimento enquanto pessoa e profissional que eu tive durante essa passagem pelo sindicato, que muito me honrou, que muito me engrandeceu. Então, eu também agradeço muito e quero cumprimentar todos os colegas trabalhadores em educação de Minas Gerais. Bom, Toninho, para a gente começar, são aí 35 anos de luta, de história do nosso sindicato. Vamos pensar alguns momentos políticos marcantes dessa história. Nós conversávamos aqui sobre o papel que o sindicato teve no momento das diretas já. Que protagonismo foi esse nosso aqui em Minas Gerais em relação a esse momento histórico do país? Poxa, foi um momento muito especial. Porque o Sindiúte, desde cedo, a partir da greve de 79, ele cresceu muito, se capilarizou no estado todo e implantou suas subsedes, portanto, foi um sindicato que teve uma presença muito grande, aliás, tem uma presença muito grande no estado de Minas Gerais, em praticamente todas as regiões. Então, a participação do Sindiúte em todos os momentos políticos, a partir da sua fundação, foi muito importante, porque colaborou, além da fundação da CUT, além do fomento e contribuição e colaboração para que os movimentos sociais do Brasil pudessem, aliás, em Minas Gerais, particularmente em Minas Gerais, pudessem crescer, a luta contra a ditadura militar e a mobilização toda, ela não foi só apenas em Belo Horizonte. Foi em Belo Horizonte, mas foi em praticamente todas as regiões do estado. E o Sindiúte contribuiu muito, porque mobilizou os professores no país, no estado inteiro, no país, obviamente, participando com a CNTE, mas particularmente em Minas Gerais, para que nas salas de aula, para que o diálogo com os pais, para que o diálogo com as associações de moradores, trouxessem à tona a questão da resistência à ditadura e à luta pela redemocratização do país. Então, após o colégio eleitoral, o movimento todo da mobilização em relação às diretas foi um momento político particularmente importante. O Sindiúte não poupou esforços de mobilizar a categoria para fazer a discussão política nas escolas, mas também para que ela pudesse participar das mobilizações de rua que houve. O Sindiúte ainda era bastante mais, do ponto de vista de infraestrutura, menor do que é hoje, mas também já tinha essa pujança política, e isso foi significativo para que a gente pudesse mobilizar as dezenas de milhares de pessoas que participaram da mobilização das diretas aqui em Minas Gerais. Toninho, esse debate ele é importante porque nas recentes greves que nós enfrentamos aqui no estado, o governo sempre nos acusa de movimentos políticos, como se nós fôssemos uma categoria que não pudéssemos interferir na realidade em que nós estamos. Então, acho que é importante as pessoas saberem esse papel que nós, enquanto trabalhadores, que o nosso sindicato teve nesse período. E eu sei também que o sindicato foi muito importante na criação da CUT. Você pode contar um pouco dessa história? O movimento sindical, ele não é que ele desapareceu durante a ditadura militar. Houve uma redução das atividades políticas, sobretudo de rua, mobilizações e greves. Mas a luta pela redemocratização, ela também fomentou a existência dos sindicatos,
E isso foi muito importante, porque num certo momento percebeu-se que a luta corporativa, a luta isolada de cada um dos sindicatos, sobretudo porque ainda prevalecia e continua prevalecendo a unicidade sindical, né, da CLT, a luta isolada, ela não assegurava que num determinado momento da história brasileira, numa conjuntura em que a política econômica era de arroxo salarial, com inflação alta e desemprego alto, que os trabalhadores pudessem ter conquistas. Ou seja, a luta isolada de cada um dos sindicatos não possibilitava uma mudança na política econômica que pudesse preservar o poder de compra e a qualidade de vida dos trabalhadores. Então, o surgimento da CUT foi uma necessidade dessa articulação entre os vários sindicatos para que as lutas, para que as reivindicações de caráter mais geral, que não podem ser confundidas de forma nenhuma com reivindicações partidárias, né, não tem nada a ver, são reivindicações de uma política econômica, eram reivindicações de política econômica que pudesse tratar os trabalhadores de uma forma mais respeitosa e, ao mesmo tempo, assegurar o poder de compra dos seus salários. Então, no momento que a inflação era alta, desemprego forte, né, e uma concentração de renda muito ampla no país, ou seja, o poder de compra dos trabalhadores se dissolvia rapidamente. Então, a criação da CUT, o Sindiúti investiu também na criação dessa central sindical, porque era necessário enfrentar essas situações de uma maneira mais articulada. E foi bem sucedido, A CUT foi criada nacionalmente e, posteriormente, foram criadas as centrais sindicais, as CUTs estaduais, e o Sindiúti participou desde o início de sua direção, da direção aqui da CUT Minas, né? E agora tem tido diria quase a honra, né, de ter a coordenadora do Sindiúti na presidência da CUT. Na verdade, para o Sindiúti é uma grande valorização para os profissionais da educação também poder colaborar com a CUT nesse aspecto. Então, essa contribuição, ela demonstrou que é possível e é necessário fazer uma luta por reivindicações mais específicas, de salário, de carreira, mas é necessário não perder também de vista o conjunto, né, da situação política nacional, porque nós não somos uma ilha, né, nenhum grupo de trabalhadores é uma ilha, nenhuma categoria é uma ilha, e por isso mesmo a gente não pode falar em educação se a gente também não pensa que os pais dos alunos, que os alunos precisam ter condições de vida melhores para que, de fato, o desempenho e o exercício educacional do magistério, ele possa, aliado às condições que os pais oferecem aos seus filhos em casa, produzirem uma melhoria nos patamares educacionais brasileiros. Só juntando os dois esforços, esse exercício da docência do magistério e do trabalho dos trabalhadores da educação de modo geral, dos profissionais de modo geral, com condições de vida, com uma família estruturada, com uma moradia digna, com os pais tendo renda suficiente para que possam dar o mínimo de condições de sobrevivência aos seus filhos, é que a gente, de fato, vai produzir patamares educacionais mais satisfatórios no país, que é o que nosso povo reivindica, merece e o país precisa, para que o desenvolvimento sustentável que tem sido consolidado nos últimos anos possam se manter. Tony, agora voltando para o sindicato, né? O Sindiúti, ele tem uma organização que é pelo estado inteiro, né? A questão das nossas subsedes. Hoje são mais de 80 subsedes espalhadas por todo o estado. Você mencionou essa questão. Que importância, na sua avaliação, tem essa nossa forma de organização, que ela é descentralizada, cada subsede tem a sua própria direção, que faz a luta naquela região, que se articula com outros movimentos? Que importância tem isso desde que o sindicato foi se organizando a partir e com as subsedes? Falar do Sindiúti é sempre uma
uma satisfação muito grande. Me emociona, de certa forma, falar do nosso sindicato, porque essa capilarização que o Sindiúti tem é um formato democrático que foi concebido justamente pensando em superar vícios do movimento sindical. Vícios tais como a centralização, né, direções que eram absolutamente elitistas no movimento sindical e descoladas da realidade das suas bases, dos trabalhadores de modo geral. O Sindiúti fez diferente, né? Ele, primeiro, pensou na democracia, ou seja, o sindicato precisa ser democrático, e para ser democrático é preciso que os trabalhadores filiados ao sindicato possam participar da vida do sindicato, estejam onde estiverem. E por isso essa conformação através de subsedes, ela é uma forma democrática muito importante. Mas o Sindiúti, além das subsedes, o Sindiúti tem instâncias democráticas que funcionam regularmente, não funcionam periodicamente, funcionam regularmente, funcionam com legitimidade e funcionam com peso político. O seu Conselho Geral é eleito na base e funciona regularmente. As suas assembleias, as assembleias que o Sindiúti convoca, apesar de não serem só de afiliados, é de toda a categoria, né, mas reflete a posição do Estado todo através do seu Conselho. O Sindiúti realiza seus congressos regularmente, são congressos em que os filiados tomam decisões, muitas vezes decisões que não são necessariamente as mesmas decisões da direção. Então, toda essa articulação de espaços democráticos faz o Sindiúti um dos sindicatos mais democráticos e com maior legitimidade de base que existem no país. E por isso mesmo o sindicato, que hoje tem quase 100 mil filiados, né, quase a metade da categoria afiliada, e funciona, e suas instâncias estaduais funcionam de modo geral. Não é um sindicato que a direção estadual, que baixa ordens de cima para baixo, que baixa determinações de cima para baixo, muito pelo contrário. Ou seja, todas as elaborações políticas do Sindiúti, elas vão sendo construídas pelas subsedes, depois no conjunto no conselho, depois nas suas conferências pedagógicas, que eu estava me esquecendo de falar, esses espaços formidáveis que o Sindiúti faz, que são conferências para debater aspectos educacionais, pedagógicos, procurando elaborar contribuições para aperfeiçoar as políticas educacionais no Brasil. Ou seja, e nós sabemos que quando há uma relação mais aberta entre o sindicato e os governantes, a administração, a tendência é que as políticas educacionais sejam ainda mais aperfeiçoadas. Continuaremos essa conversa no próximo programa.